Na obra Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, uma obra que ele se propõe a desferir martelos filosóficos com grande intensidade e força sobre os chamados ídolos ocos. Ele compara esses ídolos ocos a madeiras entumecidas, molhadas, quando se desfere golpes contra elas e não escuta nada mais do que o som oco. Ou seja, quem são esses ídolos ocos? São esses valores que ainda se cultuam pelo homem moderno e que trazem em si uma relação de enfraquecimento do próprio homem, né? Esse temor ao vazio. E dentro dessa proposta reflexiva, ele propõe pensar sobre os melhoradores da humanidade. E ele afirma que esse desejo de alterar e de melhorar o homem nessa aparente intenção, ou boa intenção, traz por trás disso algo extremamente devastador, que é o enfraquecimento dos instintos e da vontade de vida. Porque na medida em que o homem precisa ser melhorado, na medida em que ele precisa ser alterado, o que ocorre sobre ele é uma domesticação dos seus instintos, enfraquecendo a fonte do seu maior poder, né? Ao enfraquecer o homem, a sua vontade, seus instintos e seu desejo, ele se vê impossibilitado de manifestar a sua vontade de potência, né? O que essa visão, essa reflexão de Nietzsche nos permite pensar hoje na atualidade, né? Esse enorme anseio que nós temos de alterar tudo aquilo que identificamos como mal, de melhorar tudo aquilo que identificamos como desagradável, né? Quando a gente estende essa reflexão para o corpo, para o próprio corpo, isso fica muito evidente na nossa relação com essa dimensão espaço-temporal que é o próprio corpo, né? Essa relação volta e meia de um certo espanto de se perceber certas partes do corpo, certas alterações que ocorrem naturalmente pelo tempo e tornar isso algo incomum, algo estranho, né? Algo que não deveria ter ocorrido, né? Então, nessa autorrelação com o corpo, mas também com a própria história, também um desejo de alterar, um desejo de não olhar, um desejo de ter sido de tal ou outra maneira, né? E o que é que isso nos impede, né? Isso nos impede de olhar para o que é, olhar para aquilo que se apresenta na exata medida. E é exatamente essa postura, esse foco de olhar para aquilo que é, para a realidade como ela é, como diria Nelson Rodrigues, é que nos possibilita refletir sobre a realidade, refletir sobre a verdade. A verdade no sentido dos gregos mesmo, não no sentido que nós trazemos hoje em dia de uma maneira mágica ou reducionista do ponto de vista do senso comum. A verdade como aquilo que se revela para nós. Revela o quê? Revela aquilo que sempre esteve ali, né? Então, olhar para o corpo com essa postura de olhar como ele é que nos permite exercer essa filosofia sobre o próprio corpo, de pensar o próprio tempo que está impresso no próprio corpo, de olhar para ele e perceber as mensagens, os sinais, os símbolos, os diversos significados que as experiências deixaram nele, né? E falando de autofilosofia, que é esse anseio de saber sobre si mesmo, impossível exercer esse poder se estivermos movidos por esse ímpeto de falsificar, não é? Esse ímpeto de alterar, esse ímpeto de melhorar aquilo que sempre foi, né? E aí os valores bem e mal, certo ou errado, com grande frequência atrapalham muito o nosso olhar na relação com a própria verdade e a própria realidade. É por essa razão que o próprio filósofo Nietzsche propõe que a todos os filósofos e filósofas fundamental pisar no solo para além do bem e do mal, para enxergar aquilo que se apresenta na exata medida. E você, sabe se relacionar com aquilo que é em você,
Consegue enxergar em você o fenômeno que se apresenta ao invés do erro? Consegue perceber os instantes e os desejos de querer alterar ou melhorar, quando na verdade o que nós precisamos é apenas exercer o direito de saber o que somos e ser o que somos. É isso por hoje, nessa reflexão da Uma Filosofia Essencial. Até mais.